Então, pessoal, bom dia novamente. E dando continuidade aqui ao nosso curso, aqui a gente está na aula 3, e a nossa aula 3 ela vai ser importantíssima, apesar dos conteúdos não serem tão complexos, e graças a Deus não são, porque essa aula ela é muito importante, e eu vou tentar fazer um pouco de um paralelo. A gente está aprendendo a mexer no Codular, né, em plataformas de programação com blocos e tudo mais, né? Não é uma programação com código propriamente dito. Então, eu não preciso ficar explicando muita coisa, mas nessa aula eu vou querer fazer um pouco de um paralelo, porque se alguém eventualmente quiser explorar aí algumas linguagens, não que eu conheça muitas, né? Na verdade, eu explorei um pouquinho do Flutter, e teve coisas que eu vi no Flutter e que eu acho que o conceito que eu vou passar hoje, ele é muito importante, porque basicamente o Flutter você trabalha quase todo o tempo em cima disso, certo? Então, acho que é importante. Vamos lá. Os tópicos das aulas de hoje. A aula de hoje ela vai ser dividida em 4 tópicos, né? O primeiro é esses componentes de layout, que a gente vai ver um pouquinho, né? Vocês vão ver quando eu for mostrar aqui componentes de layout, assim como quase tudo dentro do Codular, tem muitas opções, né? São muitos componentes. Eu não vou falar de todos, porque senão a gente vai perder a aula inteira só falando o que é cada componente. Então, eu não vou falar de todos, eu vou passar rapidamente sobre todos e vou focar em alguns que eu acho que são assim mais importantes, porque servem de uma forma mais básica e te permitem fazer bastante coisa. Então, eu vou falar com um pouco mais de ênfase sobre alguns dos blocos, né? A gente vai ter uma atividadezinha bem simples, e até que eu acho que nas atividades anteriores já teve gente que acabou desenvolvendo, né? Que é a respeito de teclado e display, né? Só para a gente praticar um pouquinho a respeito desses componentes layout. Logo em seguida, eu vou falar também de outro conceito que é extremamente importante, tanto dentro do Codular, como também, se você for trabalhar fora, vão existir, se não conceitos iguais, conceitos bem semelhantes a respeito de variáveis e alguns tipos de variáveis, né? Que a gente não vai ter só as variáveis simples, a gente vai ter também listas e dicionários, né? E o quarto, que vai ser uma atividadezinha simples, que é a atividade que vale nota, né, que vocês vão ter que fazer para me enviar, que é essa atividade quem aperta mais rápido, certo? Então, chegando lá, eu explico com calma. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Componentes de layout. Primeiramente, a gente tem as categorias dos componentes de layout, né? E aqui a gente tem categoria geral, né, que ainda não foi traduzido, então tá general. Categoria listas, que também não foi traduzido, está lists. Navegação, que já foi traduzido, e vistas, que também não foi traduzido, está lá no Códula como views, certo? Então, quais são essas categorias? Eu vou abrir aqui o Códula para vocês verem em tempo, eu abrindo lá mesmo, para a gente poder, pelo menos, dar uma explorada melhor a respeito disso, certo? Caso vocês queiram já acompanhar aí pelo Códula, vocês podem abrir qualquer projeto que vocês já têm, mas eu já vou criar aqui o projeto teclado, certo? Porque mais para frente a gente vai fazer uma atividade disso, então eu vou colocar aqui o projeto teclado, deixar nas configurações padrão e clicar aqui em Finish, só para poder ir mostrando as coisas já dentro desse projeto que a gente vai fazer. Então, aqui no projeto teclado, se eu vim aqui na paleta, certo? Paleta lateral aqui, vou até fechar aqui e dar um zoom um pouco maior aqui na tela. Então, vocês conseguem enxergar aí legal, né? Tá. Então, se eu vim aqui na paleta lateral, eu tenho aqui interface do usuário, que tem aquela parte lá de botão, caixa de seleção, que a gente ainda vai mexer bastante. Eu tenho aqui embaixo, ó, layout, certo? É nessa categoria aqui da paleta que a gente vai estar mexendo. Só que quando a gente clica aqui, ó, vocês vão ver que ele não vai simplesmente abrir. Ele estende aqui uma lista de subcategorias de layout. E aí aqui a gente tem General, List,
navegação e views, né? Aqui em General, a gente vai ter a grande maioria dos elementos que a gente vai estar vendo nessa nossa aula. Em List, a gente tem aqui algumas opções a respeito de visualizador de listas, certo? A gente não vai estar vendo isso aqui em detalhes, né, na aula de hoje, mas são componentes que servem para apresentar listas, certo? Não estou mexendo também muito neles. Componente de navegação, e aí isso daqui mais para frente a gente vai ver rapidamente esse bottom navigation, que é aqui na parte inferior, a gente normalmente não tem, em alguns aplicativos a gente tem um menu aqui na parte inferior, então a gente não precisa necessariamente ir colocando botão por botão aqui embaixo e tudo. O Codel, ele tem aqui esse componente de bottom navigation, que vai servir para a gente navegar entre páginas, entre menus, através dele. Ele facilita um pouquinho mais a nossa vida, ao invés de a gente ter sempre que estar colocando botões, mais botões, mais botões, certo? O side menu, que a gente também, vocês já devem ter visto, pelo menos em algum aplicativo, onde a gente tem aqui umas barrinhas e a gente clica, aí a tela lateral se abre aqui, a gente tem um menu lateral, né? É esse side menu, que a gente também vai dar uma explorada. O Tab Layout e o View Pager são componentes também da parte de layout, não mexi muito com eles, mas também serve para a parte de navegação. O Tab eu até tenho interesse em mexer, porque eu acho interessante o layout com abas, certo? E a gente tem aqui o View, que vai servir para diversas coisas, por exemplo, Chat View, né? Quero fazer um WhatsApp, por exemplo. Esse Chat View, esse Views aqui, o Chat View, ele pode servir para ajudar a mostrar as mensagens, né? Se, por exemplo, registrou lá em algum local as mensagens enviadas e mensagens recebidas, e aí você tem como jogar nesse Chat View, ele vai simplificar, né? Assim, tudo que a gente faz dá para fazer com legendas e componentes de layout, certo? Mas existem várias coisas que o Codel já tem embutido que facilitam. Ao invés de você ter que criar lá um layout e ficar colocando uma legenda e outra legenda, uma alinhada à esquerda, outra alinhada à direita, para dizer que é a mensagem sua, que é a mensagem do outro e tal, que daria para fazer, você tem aqui um componente que já faz meio que um gerenciamento dessa parte de mensagem. Mesma coisa para a galeria, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, os aplicativos de galeria mesmo dos celulares, né? Que você vai abrir as fotos que você tirou na sua câmera. Então, tem lá a galeria, e aí você tem várias fotos e tal. Você tem aqui também um visualizador de fotos, né? Por exemplo. Flipper View, né? Que também é interessante, você tem as imagens, você vai arrastando para o lado, ele vai trocando as imagens, como se fosse um carrossel aí do Instagram, né? E navegador web, que é uma alternativa que muita gente utiliza, certo? Isso aqui é um fato curioso para eu passar para vocês. Esse navegador web, ele é uma alternativa bem prática para quem já tem um portal compatível com celular, né? Não sei se vocês já repararam que às vezes quando você acessa algum site pelo celular, o link do site ele vai ficar M. e o resto do site. Esse M indica que é a versão mobile, a versão para celular daquele site. Às vezes, quando a empresa, qualquer que seja, ele tem uma versão mobile muito bem elaborada do site, e eles querem fazer um aplicativo, uma alternativa que o pessoal acaba fazendo com bastante frequência é usar um navegador web. Então, ele basicamente arrasta aqui o navegador web para a página do aplicativo, tira todo o restante dos componentes da barra de visualização e tudo mais, e a pessoa baixa, instala o aplicativo, mas, na verdade, quando ela clica para abrir o aplicativo, vai executar o aplicativo, só que o aplicativo, basicamente, é como se fosse um navegador do Google Chrome, ou algum navegador que você utilize aí no celular. E aí você vai estar usando o próprio site dentro do aplicativo, certo? É uma alternativa relativamente simples e que bastante gente que mexe com a parte de desenvolvimento de sites acaba utilizando quando vai desenvolver um aplicativo para celular, né? Às vezes a pessoa nem tem tanta experiência com a parte de desenvolvimento para celular, móvel, né, de aplicativos, mas ela sabe desenvolver um site, então o que ela faz? Ela desenvolve o site todinho e depois ela só cria
esse aplicativo com um navegador web, e aí ele já importa, o código fica lá em PHP, em HTML, no que a pessoa tiver utilizado para desenvolver o site, mas ele vai ter lá o aplicativo que ele vai poder colocar na Play Store, certo? Entendido? Então, isso são só as categorias, né? Como eu falei, são muitas. Só na parte de layout a gente já tem muitos componentes. Então, se vocês tiverem interesse, é pesquisar. Vai, pega o componente, começa a pesquisar como é que se utiliza ele e vai nessa, vai procurando que vocês vão aprendendo, certo? Na nossa aula, não era atividade, mas vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar mais do general, certo? E aí, que são os organizadores em especial. Né? A gente vai ter aqui um organizador que ele é bem significativo, né, que em general, e que talvez seja um dos mais simples da gente utilizar, e o conceito seja bem simples, que é o organizador em tabela, certo? E aí, não confundir com esse grid view. Né? Grid view é uma coisa, organização em tabela é outra, certo? Esse grid view, pessoal, ele vai servir para quê? Ele vai servir similar, por exemplo, quando você tem o Netflix, por exemplo. Quando você tem o Netflix, não sei se vocês sabem, né, se vocês já perceberam isso, mas que o seu Netflix, o seu perfil do Netflix, ele é só seu, né, assim, quando você entra, ele vai mostrar vários filmes de ação, algumas recomendações para você, né, ele utiliza inteligência artificial para fazer as recomendações para você. E quando é para uma outra pessoa, ele vai mostrar outros filmes, certo? Mas, por mais que os filmes sejam diferentes, a tela, ela é no mesmo estilo, né? Você vai ter lá a categoria, aí você tem uma lista horizontal de filmes, embaixo você tem outra categoria, uma lista horizontal de filmes, e assim sucessivamente. O Grid View, ele é basicamente isso. Né? Aquilo ali no Netflix é um Grid View. É um Grid View de uma linha com várias colunas. No Grid View, você vai ter esse componente que ele não tem um tamanho pré-determinado, né? De acordo com o que o programa precisa, ele vai ter lá, aqui vai ter 16 posições, ou até 30 posições. E aí o programa roda, vê quais as coisas que ele recomenda para você, e não, tem 5 filmes que ele recomenda. E aí ele joga no Grid View. Então, o Grid View, ele serve para organização, mas ele é uma coisa bem mais dinâmica do que o organizador em tabela, certo? Não vou falar muito sobre Grid View aqui, a não ser essa explicaçãozinha rápida. Então, vamos lá para o organizador em tabela. Eu vou clicar e arrastar aqui o organizador em tabela para cá. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para a gente conseguir ver aqui todo o visualizador, certo? Vou diminuir até aqui a tela do visualizador também. Então, a gente jogou aqui o nosso organizador em tabela, certo? Aí, a primeira coisa que é interessante a gente observar aqui, redefinir. Eita. Deixa eu redefinir aqui e atualizar a tela. Então, primeira coisa que é interessante a gente observar é que aqui está a organização em tabela, certo? Aqui em componentes, mas, percebam, eu estou vendo aqui o pontilhado, certo? Se eu conectar isso aqui com o meu companion, falando nisso, deixa eu até já abrir aqui. Se eu conectar isso aqui com o meu companion, vocês vão ver que a tela vai continuar em branco. Esse pontilhado aqui, ele é somente para eu saber onde é que está essa organização em tabela. Porque essa organização em tabela, ela é um componente não visível. É um componente não visível, de acordo com os padrões dela, certo? Ele está aparecendo como visível, mas o que acontece? A organização em tabela em si, ela não vai servir tanto assim. A gente tem a opção de colocar ela aqui de vários tamanhos e tudo mais, mas ela não vai ter nada na tela que vai aparecer por ela. Né? Como é que ela vai funcionar?
Primeira coisa que eu vou fazer aqui na organização em tabela, ela está aqui no cantinho, certo? Eu vou deixar ela maior e maior. Então, ela está ocupando agora, nesse momento, toda a tela do meu celular, certo? Essa organização em tabela, ela vai literalmente fazer isso. Ela vai criar uma tabela de componentes. E aí eu posso colocar aqui o que eu quiser. Eu posso colocar legendas, eu posso colocar botões, caixas de seleção, o que eu quiser, certo? Aí é importante eu ver, ó, quantos componentes eu vou querer colocar aqui. Vamos aqui colocar, por exemplo, um botão, que é o mais simples, né? Quando eu arrasto o botão para cá, ó, vão ter algumas posições onde eu vou poder colocar esse meu botão. Estão vendo? Que ele aparece aqui algumas posições que dá certo. Deixa eu arrumar aqui a tela para deixar ela centralizada, certo? Pronto. Desse jeito aqui, quando eu arrastar, ó, aqui, né? As posições que eu tenho para colocar meu botão. Vou colocar um botão aqui. Vou colocar mais 4 botões, mais 3 botões. Ficaram 4 botões, vou colocar aqui e aqui. Então, eu consegui colocar 4 botões. Eu vou conseguir colocar outro botão? Não, certo? O botão aqui ficou por cima do outro botão, certo? Deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque quando eu venho aqui em tabela de organização, né, organização em tabela, eu tenho aqui ó, o número de colunas e o número de linhas que eu vou estar utilizando nessa minha tabela. Né? Aqui, como tem 2 e 2, então são 2 linhas e 2 colunas, ok? Se eu quiser, eu posso, por exemplo, aumentar aqui, em vez de 2 linhas, colocar 8. Aí agora eu vou poder, ó, colocar aqui mais um botão, outro botão, e eu saio colocando aqui quantos botões eu quiser, até 8, certo? Entenderam? Então, a tabela ela vai servir nesse modelo. Eu vou poder ir colocando aqui botões e mais botões, até eu chegar aí no tamanho que eu quero, certo? O botão aqui, ele está ocupando a área inteira, certo? Mas eu posso ajustar aqui, por exemplo, botão, vou colocar só um 3. E aí eu posso diminuir aqui o tamanho do botão para 10%, 20%. Ele não vai me deixar atualizar aqui o tamanho do botão quando está em uma tabela, certo? Quando está dentro da tabela, ele fica ocupando o espaço inteiro da minha tabela, certo? Entendido como é que funciona a tabela, onde é que essa tabela ela vai ser interessante para mim? Ela vai ser interessante no exemplo que eu falei para vocês. Vamos fazer, por exemplo, um teclado. Né? Se eu quiser fazer um teclado, por exemplo, um teclado de telefone bem simples, né? Eu vou vir aqui em organização, no teclado de telefone são quantas colunas? São 3 colunas, e aí a gente vai ter aqui 987, 654, 3, 2, 1 e embaixo 0. Então, seriam 8 linhas, não, 4 linhas. Então, eu vou colocar aqui botão 2, na verdade seria botão 4 ficaria aqui, botão 1 ficaria aqui, botão 5 aqui, botão 2 aqui. Eita, travou. Botão 2 aqui, o botão 6, vou sumir com ele, porque ele desapareceu, botão 3 também. Vou colocar aqui outros botões. O botão 6 ficaria aqui, botão 7, 8 e 9. E aqui eu colocaria um botão 3 também, botão 3, e aqui por último, um botão 0. Só que o que acontece? Desse jeito aqui está muito grande, né? O que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui o texto para 4, 1, 5, 2, 6, 7
8, 9, 6 e 0. Então, desse jeito eu faço ali um tecladinho bem simples, né? Por exemplo, esse tecladozinho aqui é um teclado bem básico que a gente faz rapidamente com a organização em tabela, certo? É a única forma que eu vou ter de fazer um teclado? Não. A organização em tabela, ela vai com bastante frequência servir para essas aplicações, onde eu quero fazer um teclado, alguma coisa bem padronizada em forma de tabela, né? Que a gente vê que tem uma tabela por aqui, certo? Quando eu quero fazer nesse estilo, eu utilizo a organização em tabela, certo? Mas existem outros componentes que são também muito práticos, que são aqui de layout, do geral, né? Que são os organizadores vertical e horizontal, certo? Que a gente vai ter aqui organizador horizontal rolável ou não e organizador vertical rolável ou não também, certo? Como é que esses componentes vão funcionar? Esses componentes eles vão funcionar no mesmo princípio da organização tabela, né? É um componente que eu vou estar colocando, ele não vai ter uma cara propriamente dita lá dentro do meu aplicativo, né? Apesar de que eu posso, né, mostrar aqui para vocês, por exemplo, o organizador horizontal, certo? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Percebam que, quando eu estou falando aqui de organizador vertical e horizontal, se vocês pararem para pensar, a gente já estava mexendo com um organizador desde o começo. Que organizador a gente estava mexendo? A gente estava mexendo com um organizador vertical. Percebam que qualquer componente que eu arrastasse aqui para a tela do meu aplicativo, ele só poderia ficar em cima ou embaixo de outro componente. Eu não conseguiria colocar ele aqui do lado, estão vendo? Ó, se eu quiser colocar aqui do lado da tabela, esse botão, eu não consigo, certo? Porque a tela do meu aplicativo, ela já é um organizador. Só que ela é um organizador do tipo organizador vertical, certo? Eu só vou conseguir colocar componentes em cima e embaixo, né? Se eu vier aqui em Layout, em General, e colocar aqui um organização horizontal, aqui embaixo, ó, ela vai ficar embaixo ou em cima, né? Óbvio que eu estou colocando ela dentro de uma organização vertical. Só que agora, deixa eu aumentar aqui a largura dela para preencher a tela toda. Se eu vier aqui com um botão, ó, eu vou colocar o botão aqui dentro, certo? Não tem muito como escolher, eu coloquei um botão aqui dentro, né? Deixa eu aumentar também a altura, só para vocês verem direitinho. Esse botão que eu coloquei aqui dentro, ele vai ficar no canto superior esquerdo. Por quê? Porque lembram que na tela a gente vinha aqui e colocava alinhamento do que tem dentro da tela, centro e centro, para ficar centralizado na tela? A mesma coisa vai acontecer dentro da organização horizontal. Quando eu clico aqui, né, para selecionar o componente de organização horizontal, a gente vai ter aqui na parte de cima, ó, alinhamento, da mesma forma que para a tela. Então, se eu colocar aqui a esquerda ao centro ou à direita, ele vai organizar na horizontal em que posição os componentes dentro dessa organização horizontal vai estar. E alinhamento vertical também consigo modificar, seguindo o mesmo princípio que a gente utiliza para a tela, certo? Qual é a diferença? Antes, na tela, se eu tivesse somente na tela, eu só conseguiria colocar aqui embaixo ou em cima, né? Embaixo ou em cima aqui da tela, né? Quando eu venho aqui para dentro da organização horizontal, o que vai acontecer? Tá vendo que está aparecendo aqui na parte de cima, ó, um pontinho? Eu não consigo mais colocar em cima e embaixo. Ó. Eu botando aqui em cima e embaixo, ele não muda. O que ele vai mudar? Direita ou esquerda. Eu só vou conseguir colocar aqui, na verdade, de um lado ou de outro do botão, do layout, né? Como eu tenho aqui agora um organizador horizontal, todo componente que eu colocar, ele vai agora sempre ficar de um lado ou do outro dos demais componentes que já estão dentro do organizador horizontal. Entenderam? Esse organizador horizontal, ele vai servir para isso. Às vezes eu quero colocar, por exemplo, uma legenda do lado de uma caixa de texto. Né? A gente já começou a ver caixa de texto. Então, como é que eu faço para colocar uma legenda do lado de uma caixa de texto? Né? Se você tentar direto lá na tela
de screen, você não vai conseguir de jeito nenhum. Então, você vai ter que botar um organizador horizontal, coloco aqui a legenda e venho aqui do lado e coloco a caixa de texto, né? Então, eu posso colocar aqui o texto explicando o que eu vou colocar nessa caixa de texto e aqui do lado fica a caixa de texto em si, certo? E aí eu posso colocar, por exemplo, coloquei aqui um organizador horizontal. Aí, se eu quiser colocar outra legenda com a caixa de texto do lado, professor, como é que eu faço? Eu posso vir aqui, botar um outro organizador horizontal, arrastar ele para cá e fazer a mesma coisa. Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar o organizador, apertar Ctrl Copy, Paste. E ele cola aqui outro organizador, certo? Então, eu tenho como alterar aqui o texto dessa legenda, idade, e aqui nome, por exemplo. Então, eu posso fazer assim um formuláriozinho para o usuário preencher. Entendido? Sem problema, né? Até aqui. Beleza. Aí, pessoal, digamos que, por exemplo, eu queira o seguinte. Eu queira colocar eu quero fazer o seguinte, deixa eu formular isso aqui legal. Eu quero colocar aqui, ó, nome, só que ao invés de nome, eu quero botar assim, nome dos pais, certo? O que acontece nesse nome dos pais? Eu vou querer que o usuário entre o nome da mãe e o nome do pai, né? Ele não vai entrar só com um nome. Ou seja, eu vou precisar aqui de duas caixas de texto, certo? Qual é, na minha ideia, isso aqui é só um exemplo bem simples que eu estou dando para vocês. Na minha ideia, qual seria a melhor forma de eu fazer isso? Eu teria aqui o nome dos pais centralizados e eu queria que aqui ficassem duas caixas de texto, uma em cima da outra, só que eu quero que ela fique centralizada, entendeu? Tipo, uma aqui em cima e outra aqui, e o nome dos pais bem no meio. Estão entendendo? Então, como é que eu faria isso, certo? Para fazer esse tipo de organização, o que eu vou fazer é começar a misturar componentes, né? Ao invés de colocar aqui a caixa de texto, eu vou tirar essa caixa de texto e aqui do lado eu agora vou colocar um componente de organização vertical, certo? Vou aumentar aqui a largura dele. E aí, dentro desse componente de organização vertical, eu vou primeiro fazer aquilo que a gente fez, né? Organizar aqui ao centro. Vou até deixar à esquerda para ficar mais perto da legenda, certo? E eu vou vir aqui e vou colocar lá as minhas caixas de texto. Vou arrastar uma caixa de texto para cá. E aí ficou do jeito que estava antes, professor. Então, deu certo. Quando eu arrasto a segunda caixa de texto, ó, se você tiver dificuldade para arrastar a caixa de texto, uma solução simples é aumentar aqui a altura, certo? Que aí você consegue ver bem para onde é que você está arrastando. Posso colocar em cima ou embaixo. Então, coloquei aqui embaixo, depois eu venho aqui, diminuo o tamanho, venho aqui e diminuo o tamanho. Então, agora, ó, ficou lá do jeito que eu queria. Ficou aqui nome dos pais, e aí agora tem as duas caixas centralizadas. Vocês entenderam o que eu quis mostrar isso? O que eu quis dizer quando eu mostrei isso? Que você pode fazer qualquer layout que você queira no seu aplicativo através desses componentes de layout geral, né? Com organizador horizontal e organizador vertical. Né? Você pode ir colocando organizador vertical dentro de organizador horizontal e vice-versa, até você ter como se fosse uma tabela, né? Do formato que você quiser, certo? Inclusive, eu posso utilizar esse organizador horizontal e vertical para fazer uma tabela igual a essa. Né? Como é que seria essa tabela? Né? Eu poderia, por exemplo, vou deletar aqui e colocar e começar a fazer essa tabela só para vocês verem como é que ela ficaria. Deletar aqui também. Aumentar aqui o tamanho. Então, eu tenho aqui uma organização vertical, horizontal, né? Vou deixar a organização sendo a organização horizontal mesmo
normal aqui, né? Na verdade, eu vou até... eu posso colocar uma organização vertical dentro de uma organização vertical? Posso. Se eu quiser, eu posso, ó. Coloquei dentro da tela, que já é uma organização vertical, outra organização vertical. Para quê? Eu quero, para ficar mais organizado, né? Porque vocês vão ver que aqui, ó, por exemplo, eu tenho vários botões, mas não estão aparecendo todos os botões aqui na minha lista de componentes. Por quê? Porque está minimizado. Ó. Se eu clicar aqui, aparecem todos os botões. Então, eu posso colocar uma organização vertical dentro de outra organização vertical somente por questões de organização mesmo. Não tem problema. Aí eu vou colocar aqui uma outra organização aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dessa organização vertical para que fica mais fácil da gente visualizar. Outra organização horizontal, outra organização horizontal e mais uma organização horizontal. Então, aqui a gente tem 3 organizações horizontais, certo? Deixa eu ver aqui. Eu vou diminuir aqui, eu vou aumentar aqui, na verdade, e a altura eu vou botar aqui 10%, só para a gente poder ficar fácil visualizar. Altura 10%, altura 10%, né, das caixas horizontais. Vou aumentar aqui a largura para preencher tudo. E altura 10%, certo? Preenchendo tudo. Então, aqui eu fiz as minhas linhas, né? Aí, agora, eu vou clicar aqui e botar para centralizar, né? Centro e centro. Centro e centro. Centro e centro. E aqui também, centro e centro. Eu vou vir aqui, ó, interface do usuário, vou lá nos botões e vou fazer a mesma coisa. Colocar um botão, 2 botões, 3 botões. Mesma coisa, ficou muito grande, né? Eu vou só ajustar aqui para 9, 8 e 7, certo? Ajustei aqui. Então, vocês percebem que vai ficando mais ou menos a mesma coisa que estava lá no outro, né? Vou ajustar aqui agora assim e assim. Ele vai ficando mais ou menos a mesma coisa que está aqui no de tabela. Uma das vantagens é que, por exemplo, eu posso vir aqui, colocar um botão 0 aqui embaixo, ó. E diferente dessa tabela aqui em cima, onde o 0 ele tem um tamanho definido, né? Ele vai ter que ocupar aqui um espaço, né? Porque se eu aumentar aqui o tamanho do 0, por exemplo, largura 30%, ele aumenta o 0, mas ele também aumenta os demais, né? Então, eu coloco aqui automático. Nesse daqui, se eu aumentar a largura do 0 para 30%, ele aumenta sozinho. Porque aqui a gente não está trabalhando mais uma tabela em si, a gente está montando aqui os componentes do jeito que eu quero. Entendido? Então, isso aqui tem um pouco mais de liberdade, em compensação também vai dar um pouco mais de trabalho. Outro ponto importantíssimo, vocês estão vendo aqui que está bem diferente a questão de como é que está aqui na tabela e como é que está aqui no organizador, certo? Quando a gente abre isso daqui no celular, a tela fica um pouco diferente. Deixa eu conectar aqui o assistente. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar o assistente, meus jogos de Companion, para vocês verem como é que ele realmente vai ficar na tela do celular. Por isso que eu recomendo que, quando você for mexer muito com layout, tenha sempre o celular na mão, com o Companion aberto, para você ficar realmente vendo em tempo real como é que vai ficar. Às vezes a gente acha que vai ficar de um jeito, porque está aparecendo de um jeito na tela aqui do visualizador, e quando a gente vê no celular, ele não fica exatamente como a gente está vendo no visualizador. O visualizador ele tem uma imaginação de como é que vai ficar. Ó. Tá vendo aqui como é que ficou? No Companion, ele mostra que fica basicamente a mesma coisa. Ó. O elemento aqui de baixo, ó, pelo menos as primeiras linhas, o 7, 8 e 9, ó, se for em tabela, se for em organizador vertical e horizontal, fica exatamente a mesma coisa, certo? Então, isso aqui não Ó, e aí, quando eu aumento ali para ocupar o espaço inteiro, o 0 fica realmente ocupando aqui toda a parte de baixo.
Então, é interessante você estar sempre olhando, até porque, por exemplo, aqui na tela, o que foi que eu achei? Eu achei que ficou muito pequeno, né? Eu vou vir aqui em tamanho da fonte e vou colocar aqui 20, por exemplo, do zero. E aí o zero ficou um pouquinho maior, mas ainda achei pequeno, 28. Ele vai ficando aqui já de um tamanho, eu já começo a achar mais razoável, né? Então, teria que mudar aqui o tamanho de todo mundo para 28, certo? Aí ele vai aumentando o tamanho dos botões e o tamanho da letra também. Beleza? Show de bola, né? Último detalhe. Aqui a gente está usando o organizador vertical horizontal, normal, show de bola. Eu posso vir aqui em layout, eu tenho uma observação que é o organizador horizontal rolável e o organizador vertical rolável. Como é que esses elementos vão funcionar, pessoal? De forma bastante semelhante, certo? A screen, por exemplo, se eu clicar aqui na screen, tem uma propriedade da screen, aqui embaixo, que ela é habilitável ou não, que é o rolável. Quando eu habilito a tela para ser rolável, qualquer componente que eu for colocando, ó, a tela vai ficando, ela vai ter a habilidade de rolar, certo? Algumas vezes, e aí por diversos motivos eu vou apagar isso aqui, por diversos motivos que sejam, eu quero, por exemplo, eu tenho aqui um componente, eu copiei aqui a minha tabela de números, e aqui eu quero, por exemplo, no meio, eu quero ter um componente, certo? Que vai ter aqui uma largura tal, só que dentro dele vão ter, por exemplo, digamos que tem um texto muito grande, né? Deixa eu tirar o rolado daqui. Não estou conseguindo fazer funcionar aqui, não sei por quê. Esse componente aqui, de organização vertical rolável, ele vai funcionar basicamente da mesma maneira que a organização vertical, só que ele vai ter a possibilidade de habilitar a rolagem, né? Eu cliquei aqui, arrastei, ele vai rodar para cima e para baixo de acordo com a quantidade de conteúdo que tenha nela. Deixa eu ajustar aqui a altura, que está automático, né? Talvez seja por isso aqui. Deixa eu colocar em 50% da tela. Pronto. Tá aqui, ó. Quando ela fica com um tamanho fixo aqui, eu não vou conseguir rolar aqui no visualizador, mas no aplicativo, ó, percebam que está rodando aqui, que eu estou descendo e subindo. Deixa eu mostrar o scroll bar, que fica mais fácil de visualizar. Aqui do lado tem um scroll bar, ó. Então, se eu puxar para baixo, ele vai subir ou descer. Isso aqui eu só vou conseguir se eu tiver um conteúdo extenso, né? Às vezes eu preciso de colocar um texto muito grande que vai ficar lá no meu aplicativo. Se eu não quiser que esse texto ocupe toda a tela, eu posso colocar no organizador vertical, e aí, na hora que esse conteúdo estiver ali grande demais, o usuário vai poder clicar e rolar para ler o restante do texto. Então, isso aqui pode ser útil quando você tem bastante conteúdo para colocar na tela e às vezes vai ficar muito poluído, então você prefere colocar dentro de um elemento rolável, né? Não utilizo muito, mas é mais ou menos assim que vai funcionar, certo? Quando vocês estiverem fazendo, ó, vocês percebam que aqui não está aparecendo o restante das legendas, e se eu rolar aqui, ele não rola, né? Então, vocês expandem aqui, fazem o que tem que fazer, e aí depois vocês colocam a altura que vocês quiserem dele,
para poder ficar aqui desse jeito, certo? Do jeito que vocês quiserem, ok? Show! Beleza. Entendido a parte de layout? Vamos dar continuidade, certo? Então, o que tem aqui? Rolável e demais. Outro componente que é interessante, certo? Eu vou apagar essa parte aqui do rolável e vou deixar... Não sei se dá para usar na tabela. Talvez não dê para usar na tabela esse componente, mas vamos testar aqui. Em general, eu tenho um componente chamado espaço, certo? Esse componente chamado espaço, ele vai servir para quê? Para dar um espaçamento entre dois outros componentes. Por exemplo, vou colocar aqui um organizador horizontal, vou puxar para cá 2 botões, somente para a gente poder visualizar, um botão e outro botão, então ficou um botão do lado do outro. Quando eu vou visualizar aqui, eles ficaram nessa distância meio que padrão, né? Eles não ficam colados, mas de repente eu não queria que eles ficassem, tá bom o espaço, mas eu quero que seja maior. Vou arrastar o espaço aqui para o meio, aí ele fica aqui, ó, um elemento de espaço. Esse elemento de espaço, ó, ele inicialmente o tamanho permanece o tamanho padrão, mas eu posso vir aqui, ó, e dizer, não, a largura dele eu quero que tenha 10% do tamanho total da tela. Então, quando eu coloco isso daqui, ó, aqui ele vai alterando. Desconectou, Samir. Deixa eu reconectar, porque, como eu falei, para a gente mexer em layout, tem que estar com companion para a gente ver, de fato, como é que vai ficar o design do nosso aplicativo, certo? Quando é botão e legenda, o companion normalmente acompanha legal. Ó, então, aumentei lá para 10%, ficou esse tamanho aqui. Se eu aumentar isso aqui para 20%, ele vai ficar aqui, ó, um tamanho maior, vai ficar mais longe, né? Vai aumentar aqui o tamanho do espaço, então os botões vão ficar mais longe. Isso aqui eu vou utilizar para qualquer finalidade que eu queira, certo? Eu posso colocar esse espaço tanto no organizador horizontal, e aí, no caso, o espaço vai ser de forma horizontal, né? Separando de um lado para o outro os componentes, como também num organizador vertical, e aí, no caso, o espaço vai estar separando na vertical, ok? Entendido? E, como eu falei, o grid view, né? Eu já comentei sobre o grid view vai servir naquele estilo. Tanto é que se eu arrastar o grid view para cá, ó, vocês vão ver que no grid view, se eu vier aqui para puxar um botão, ó, o botão ele não entra no grid view, estão vendo? Eu não tenho como soltar aqui, não é como se o grid view fosse uma tabela. O grid view, ele fica aqui um espaço dizendo, olha, aqui vai ter um grid view. Eu posso dizer se vai ser maior ou menor esse grid view, certo? Posso dizer até quantas colunas vão ter. Vão ser 2 colunas, vão ser 3 colunas, né? Eu consigo dizer quantas colunas de componentes vão ter, mas ele não muda aqui, né? Onde é que eu vou fazer para jogar os elementos que vão estar aqui? É aqui em blocos. Aqui em blocos é que o grid view vai ter muitos e muitos blocos, certo? Que é elementos, ó. Em elementos, eu vou jogar uma lista de elementos que vão aparecer no grid view. Esses elementos podem ser imagens, podem ser links de vídeos, podem ser, por exemplo, no Instagram, né? No Instagram não deixa de ser um grid view vertical, né? E aí no Instagram, o que são os elementos do Instagram? É a postagem. E a postagem, ela inclui o títulozinho, que é o usuário que postou, a imagem, aquela barra de likes e a parte de baixo com a legenda. Então, isso tudo vai ser um elemento do grid view do Instagram, por exemplo. Entendido? Então, o grid view, ele é um pouco mais complexo, mas é uma coisa bem interessante de vocês conhecerem, certo? Depois, se vocês tiverem interesse, dá um pouco mais de trabalho do que usar a tabela. Certo? Então, é isso aqui. Dúvidas a respeito desses componentes, pessoal? A respeito dos componentes de layout? Tenho dúvida, nem perguntar dúvida. Dúvida sobre a dúvida, né? Não, tudo bem. Estou entrando agora, estou sempre atrasado. Estou aqui trabalhando e
Problema não, Neto. Agora é um momento importante, porque a gente vai fazer uma atividadezinha. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês irem mexendo, eu vou pedir um pouquinho da opinião, e aí eu vou fazer aqui rapidamente com vocês, para vocês verem a minha solução, né? Mais ou menos eu já fiz, mas fica aqui um desafiozinho para vocês, certo? Que é o quê? Uma atividade de teclado display, né? Eu acho interessante colocar as atividades todas nesse padrão para tentar justificar junto com vocês, certo? Então, contexto. Em diversas aplicações, é interessante para a experiência do usuário e também por questões de segurança, utilizar um teclado próprio do aplicativo e não o teclado nativo do sistema operacional Android. O que é esse teclado do próprio aplicativo? Se vocês já acessaram aí, por exemplo, o Nubank, né? Não sei se vocês têm o Nubank, ou mesmo, acho que o Banco do Brasil, não tenho certeza do Banco do Brasil, faz muito tempo que eu não boto minha senha, porque agora é tudo com aquela digital, né? Mas eu acho que até no Banco do Brasil, Bradesco e tal, todos os bancos, quando você vai entrar lá para fazer para entrar pelo seu celular, quando você clica para inserir a senha, você vai observar que ele não vai aparecer a tecla do teclado normal do celular, certo? Às vezes o que vai aparecer é um teclado do próprio aplicativo. Por que que tem isso, pessoal? Porque existem programas maliciosos, como tem para computador hoje em dia, já tem para celular, que, por exemplo, vai ver o que é que você está digitando no teclado do celular. Né? Se eu cliquei ele em determinadas letras, ele vai saber o que foi que eu cliquei, então ele consegue saber qual foi, por exemplo, a senha que eu coloquei no meu aplicativo. Né? Então, como uma forma de segurança extra, né? Óbvio que isso também, dependendo do desenvolvimento do vírus, né? Tem como ser burlado, mas como uma forma de segurança extra, em vez de você utilizar o teclado nativo do Android, que é aquele cinza que, quando você clica em uma caixa de texto, ele sobe na tela, né? O aplicativo do banco, por exemplo, ele pode ter um teclado próprio dele, né? Isso dá uma segurança um pouco maior para o usuário, né? Então, nesse contexto, a gente tem um objetivozinho aqui, e é que, como forma de praticar, né? Deverá ser elaborado um aplicativo simples que apresenta um teclado numérico e um display, né? Uma tela com os valores digitados. Então, é basicamente o que a gente já fez, né? Até agora, eu coloquei ali um tecladinho, se vocês quiserem, vocês podem fazer ou com organizador vertical ou com tabela, certo? E vamos colocar um display. O que vai ser esse display, professor? Pode ser, por exemplo, uma legenda. Você pode colocar uma legenda em cima do teclado, apaga o texto que tem na legenda, e a gente vai colocar lá para aparecer na tela dessa legenda o que eu escrevi lá no meu teclado. Se eu apertei lá o 9, na legenda vai aparecer o 9. Aí depois eu apertei o 8, vai ficar lá na legenda 9 e 8. Então eu quero que o que eu apertar, ele vai aparecer. Quais são as especificações do aplicativo? O app deverá conter 10 botões numéricos, de 0 a 9, né? Uma legenda que deverá ser atualizada a cada vez que o botão for pressionado, apresentando todos os valores digitados até então. Né? Não quero assim, apertei o 9, beleza, está aparecendo 9. Na hora que eu apertei o 8, só vai aparecer o 8. Não, quero que apareça o 9 e depois o 8. E aí, os números que eu for digitando, eles vão se acumulando. E um último botão de limpar, que apaga o que tiver escrito na legenda. Beleza? Então, é uma atividadezinha simples. Essa atividade é de prática, pessoal. Essa atividade aqui eu não vou cobrar, eu não quero que vocês me enviem. Né? É só para a gente praticar um pouco. Então, eu quero que vocês pensem aí. Quem tiver aí com o código lá aberto já começa a fazer aí, né? Porque eu vou esperar um pouquinho, dar um tempinho para vocês. E aí eu vou explicar a forma de fazer, certo? Essa parte aqui de quando eu apertar um botão aparecer na tela, na legenda, a gente tem uma solução simples, mas trabalhosa, e a gente tem uma solução sofisticada, a gente tem uma solução fácil, mas trabalhosa, e a gente tem uma solução sofisticada, mas bem simples de executar. Então, eu vou explicar as duas formas para vocês. Façam o que vier na cabeça de vocês aí, ok? Eu vou dar aí
só 3 minutinhos, que é o tempo de eu ir beber água, e vocês começarem a fazer. Se você estiver assistindo a aula depois, dê uma pausada e tente fazer antes de eu explicar como é que é feito, certo? Que é interessante vocês treinarem, certo? Só assistir a aula e ver como é que eu faço não vai servir para vocês desenvolverem um raciocínio a respeito disso, certo? Então, vou só beber uma água rapidinho e enquanto vocês pensam nisso daí. Pessoal, voltei. Adoro parar assim para beber água, para respirar um pouquinho, porque minha cabeça, ela sempre, às vezes eu não concentro tanto nas coisas. Quando eu paro assim, vem umas ideias na cabeça. Vocês já viram aquele joguinho Guacamole? Que você tem um martelo e aí fica aparecendo as topeiras e você tem que dar uma martelada na topeira? Com o componente de tabela, acho que dá para a gente fazer um aplicativo legal nesse estilo Guacamole, de aparecer as coisas assim e você clicando. Depois eu vou pensar a respeito, vou ver se depois mais para frente eu faço isso uma atividade aí para desenvolver com vocês, certo? Nailton, eu vou recapitular rapidinho só a parte de tabela, mas depois dá uma olhadinha no que eu falei a respeito sobre os outros componentes de layout, só para você acompanhar, certo? Eu vou usar aqui o de tabela, que é o mais simples, e aí você pode acompanhar essa parte da elaboração do teclado, certo? Só para ver como é que é. Primeiro eu vou deletar tudo que tem aqui, certo? Então, pessoal, vocês fizeram aí, já fizeram a tabela e começaram a mexer na parte de blocos? Eu vou fazer aqui a tabela. Quem já estiver mexendo nos blocos, continua mexendo nos blocos aí. Quem não, espera que eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a parte de blocos. Então, vamos lá. Nailton, aqui na tela do nosso celular, eu tenho aqui a paleta de componentes, certo? Eu tenho a interface de usuário, que é aquela que a gente tem os botões, caixa de seleção, legenda, imagem, caixa de texto, etc. Os componentes básicos que a gente já viu, e mais uma porrada, né? Aqui do lado, ó, onde eu tenho as categorias, tem uma categoria chamada Layout.
e ela vai ajudar muito a gente a organizar a cara do nosso aplicativo. Clicando aqui em Layout, ele estende para 4 subcategorias, eu, na geral, né, eu clicando aqui, ó, ele vai abrir essa categoria de componentes aqui, e eu vou procurar aqui vários, né, tem vários, organização horizontal, vertical, tá, que a gente viu, mas eu vou utilizar aqui organização em tabela, certo? E essa organização em tabela vai funcionar mesmo como uma tabela de Word, Excel. Eu vou dizer aqui quantas linhas e quantas colunas, e eu vou poder inserir aqui, por exemplo, ó, botões. Posso vir aqui e colocar um botão, um botão aqui, ó. Então, esse botão ele vai ficar numa determinada posição. Posso vir aqui e colocar outro botão, e colocar vários botões aqui na minha, na minha tabela. No caso, eu vou colocar a tabela aqui com 3 colunas, porque eu quero que seja aquele teclado numérico comum, né? E linhas, vai ser, no caso, 4 linhas, porque eu tenho de 9 a 7, de 6 a 4, de 3 a 1, e eu tenho uma quarta linha para o 0. Então, 4 linhas, e aí eu vou arrastar aqui, ó. O botão 1 vai ficar aqui, o botão 2 vai ficar aqui, o 3 vai ficar aqui do lado. O 4 ali. Opa. Foi para o canto errado. Aí o 6 vira para cá. 7, 8 e 9. Então, arrastei aqui. Os botões, eles estão saindo da tela porque eles estão com um texto muito grande. Então, eu vou vir aqui e vou ajustar o texto somente para o número. 8, 9, botão 5, 5, 3, 2, 1, e o botão 6, 6. Vou arrastar aqui o botão 4 e vou renomear para botão 4. E vou colocar. Cadê o botão 4? Sumiu. Vai ficar assim, vai ficar botão 10, mas eu vou botar o número 4. E aqui embaixo, no meio, eu vou colocar botão 0. Então, ficou aqui legalzinho. A minha tabela, eu vou organizar ela para ficar aqui pequenininha, né, na altura ajustada. E beleza. Fiz aqui a minha tabela, tá show. O que eu posso fazer? Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para 30. Né? Opa. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Aqui tem. Vocês percebam que eu tenho um certo trabalho para fazer esse tipo de ajuste. Vocês estão vendo? Eu vou já explicar para vocês, se vocês não quiserem ter esse trabalho, uma forma muito prática da gente fazer essa atualização aqui. Ah, eu quero aumentar o tamanho da fonte, eu tenho que sair mudando de um por uma? Não. Tem como eu fazer isso através dos blocos de forma muito mais prática, certo? Então, eu vou mostrar já isso para vocês, como é que a gente faz. Mas, vamos continuar aqui. Coloquei aqui o teclado, o que eu vou colocar agora? A legenda. Coloquei aqui a legenda, ficou aqui a legenda bonitinha, né? Para diferenciar, eu vou colocar a cor de fundo da legenda um cinza bem escuro, certo? Aí eu vou colocar a legenda em negrito, tamanho 14 também, ou 30 não, 20, e na cor branca, cor de texto branca, certo? Para ficar desse jeito aqui. A altura eu vou botar aqui 15%, certo? Vou deixar desse tamanho aqui, vai dar legal. Eu não estou gostando. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui em cima um organizador horizontal, só por questão de ficar bonitinho mesmo. A minha legenda ela vai ficar branca, só que o organizador horizontal ele vai ter uma cor de fundo cinza escuro. Pronto, que aí aumenta aqui a altura do organizador horizontal, por exemplo,
20%. Eu coloco aqui para ele ficar centro, e aí, pronto. 20% ficou muito alto, né? Vamos botar aqui 10% para ver como é que fica. Pronto, ficou legal aqui. Agora, o texto da minha legenda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 0. Opa, tenho que ajustar também o tamanho aqui para ficar em, por exemplo, 70%. Para ocupar 70% da tela. Pronto. Vai ficar no meio, né? Não, vou colocar aqui para ficar alinhado à direita. Pronto, então vai ficar desse jeito aqui, certo? Na hora que eu for digitando, vai aparecer aqui. Eu vou pegar esse 0 e eu vou tirar para deixar o texto em branco aqui. Então, na nossa tela não vai aparecer nada, mas a gente consegue ver que está aqui a legendazinha bonitinha. Beleza? Bem simples. A gente fez aqui um teclado e um display para apresentar os resultados que eu for clicando aqui vai aparecer no display, certo? Eu vou botar um último botão aqui embaixo, que é um botão de limpar. Pronto. Quando eu apertar esse botão limpar, o display vai ficar zerado. Show de bola, show de bila. Entenderam? Simples, o layout é isso daqui. Ah, professor, não peguei um passo. Volta aí a videoaula e acompanha de novo. Se vocês que estão aqui agora tiverem dúvidas, mandem aí no chat que de vez em quando eu estou olhando, certo? Então, fiz aqui o meu layout com teclado e display. Vamos para a parte legal, certo? Que é a parte de blocos. Vindo aqui para blocos, pessoal, o que a gente vai ter? Eu vou colocar aqui só esse Enable Workspace Grid para ficar mais... E Snap to Grid, para ficar mais organizadinho, que ele fica prendendo nesses pontinhos aqui, eu gosto, fica mais organizado. Então, vamos lá, vou minimizar aqui os internos. A gente tem aqui o display, né, a legenda aqui, que eu tenho os componentes dela, e tenho aqui a organização em tabela com os vários botões, e também tem o botão 12, que, na verdade, vou até renomear para ficar mais fácil de eu lembrar. Aqui o botão 0 aqui é o botão... Vou botar o botão 10 com o botão 04, que ele está dando erro se eu botar. E o limpar vai ser o botão limpar. Certo? Pronto. Alguma dúvida aí, Nailton? Não, beleza. Beleza, né? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui os nomes. Pronto. Lá em blocos, eu tenho aqui esses componentes, né? Eu tenho o de organização da tabela, que tem todos os botões numéricos, eu tenho a legenda e tenho o botão limpar. Como é que eu vou fazer? Lembrando que a gente falou que o paradigma do Códula, ele é em eventos, né? Então, sempre que eu vou pensar, eu tenho que pensar em alguma coisa, quando alguma coisa acontece. Então, o que seria essa alguma coisa acontecer para mudar alguma coisa no meu programa? O que seria esse evento para vocês? Apertar um botão aí. Pronto, quando eu pressionar um botão. Se eu vim aqui, tanto no botão limpar, né? Vamos fazer logo com o botão limpar. Quando o botão limpar receber um clique, o que a gente vai fazer quando o botão limpar receber um clique? Limpar o display. Então, eu vou ajustar o display, né? Eu vou vir aqui em legenda 1, que é o display. Eu vou vir aqui nos blocos de ajustar. Vou pegar um bloco de ajustar aqui, ó. Não sei porque ele está pegando primeiro. E vou pegar o texto do display e vou colocar para o quê? Eu vou vir aqui em blocos internos, vou procurar texto, vou pegar aqui o primeiro bloco, que é esse texto vazio, ó, e vou colocar aqui. Pronto. Vazio. Isso aqui já está limpando o display, porque ele está jogando um texto vazio lá, vai ficar aparecendo nada, certo? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que vai acontecer, por exemplo, quando eu pressionar o botão 0? Quando o botão 0 receber um clique, o que vai acontecer? O display vai... Eu vou ajustar o display também, né? Vai mudar alguma coisa no display. Só que o display ele vai ser o quê? Ele vai ser somente o 0? Não. Por que não? Vamos lá ver como é que eu quero. O F deverá conter 10 botões.
uma legenda que deverá ser atualizada a cada vez que um botão for pressionado, apresentando todos os valores, certo? Eu quero todos os valores digitados até então, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Vixe, eu vou ter que saber o que que tem na legenda, né? Vou vir aqui, ó, na legenda 1, e eu vou procurar a propriedade do texto, certo? Vou vir aqui, vou arrastar para cá e vou procurar texto. Então, o que que eu quero? Eu quero que esse texto que está aqui na legenda... Ah, mas se a legenda estiver vazia, que seja o texto vazio. Mas se já tiver 2 lá, por exemplo, eu quero que esse 2 fique lá e eu só coloque um 0 aqui do lado, né? Como é que eu faria para fazer isso? Colocar o texto e um 0 do lado. Existe um bloco de texto exclusivo para isso, ó. Aqui em bloco de texto, eu tenho esse bloco juntar, que ele vai fazer o quê? Ele vai juntar 2 textos. Então, eu vou botar ele aqui, vou pegar o texto que já estava na legenda, né? E vou juntar ele com o 0. O 0 aqui, porque a gente está usando o botão 0, certo? Da mesma forma que eu fiz isso para o botão 0, eu vou ter que fazer para quem? Para todos os outros botões, certo? Essa forma é a forma simples, mas bastante trabalhosa, né? Eu posso vir aqui, copiar, colar. Aí, ao invés do botão 0, vai botão 4, e aí aqui vai um 4. E eu saio botando isso tantas vezes, certo? Essa forma é a forma fácil, simples, mas trabalhosa. Qual é a forma inteligente, a forma sagaz da gente fazer isso? É essa daqui, ó. Eu vou vir aqui, tá vendo? Qualquer componente. Como é que são? Aqui a gente tem no Códula 3 tipos de blocos. Os blocos internos, que são aqueles blocos primitivos, né? Matemática, texto, etc. Os blocos de componentes, certo? E esse bloco, que aqui tem o screen 1 e cada componente, né? E o bloco qualquer componente. O que que acontece nesse bloco qualquer componente? Vamos expandir ele para ver. Quando eu expando aqui, ó, percebam que ele vai aparecer alguns componentes. Quais? Todos os tipos de componentes que eu tiver aqui na minha screen. Aqui eu tenho uma organização vertical, tabela, botão, legenda, e é exatamente o que aparece aqui, ó. Eita, travou. Pronto. Travou de novo. Vamos lá. Então, eu tenho um botão, eu tenho organização, eu tenho legenda e tenho qualquer organização de tabela e organização vertical. No caso, a gente não vai ver os demais, a gente vai precisar somente da qualquer botão. Quando eu clico aqui em qualquer botão, a gente vai perceber o quê? Que aqui a gente tem os blocos bem parecidos com os blocos que eu tenho quando eu vou lá em botão, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, quando em inglês, né, tem when any, quando qualquer botão clicado, ele vai fazer alguma coisa, certo? Da mesma forma, tem aquele clique longo, clique para cima, clique para baixo, certo? Eu vou arrastar esse negócio aqui para cá, ó. E agora, nessa solução, a gente só precisa desse bloco de evento. Só desse bloco? Sim. Porque agora, esse bloco aqui ele vai ser chamado quando qualquer um desses botões for pressionado. Entendeu? Se eu pressionei o 8, ele vai chamar aquele bloco. Se eu pressionei o 0, ele vai chamar aquele bloco. E qualquer outro botão que eu pressione aqui, ele vai chamar esse bloco de evento. Eu vou até comentar esse daqui, né? Desativar bloco, desativar bloco, desativar bloco. E aí, como é que isso aqui funciona? Ele vai me mandar, ó, botão clique, e aqui é o componente. Quem é o componente? Aqui a gente tem a lista dos meus componentes, né? Os componentes podem ser o botão 4, o botão 1, o botão... Deixa eu apagar esse botão 4 aqui. Botão 4, botão 1, botão 3, botão 5, 6, 7, 0, limpar. Qualquer um desses botões é o componente. Pode ser o componente que ele vai me informar aqui, ó, certo? Quando eu passo o mouse em cima, eu tenho como arrastar esse componente para usar, para saber qual foi o componente que foi clicado. Então, como é que a gente faz aqui? Eu faço da seguinte forma. Eu vou utilizar um blocozinho de controle simples, certo? Que é esse primeiro aqui, ó, que é o se, somente para verificar o quê?
eu vou verificar se são iguais aqui, ó, dois componentes, que é o quê? O componente que foi clicado, né? O botão que foi clicado. Por que não encaixa mais de primeiro? Ele é igual ao componente limpar. Aí você pergunta, professor, como é que eu sei que o componente limpar é o botão limpar, né? Como é que eu faço para pegar esse bloco para comparar com o componente? Se eu clicar aqui no botão limpar, ó, o último bloco de todos, não é uma propriedade do botão limpar. É o componente botão limpar. Tá vendo que ele é vazio, ó? Ele não tem ponto largura, ponto visível, ponto cor de texto, nada. Ele não se refere a uma propriedade do botão limpar. Ele se refere ao botão limpar em si. Então, arrastei o botão limpar para cá. Pronto. Então, o que eu faço? Eu verifico. O componente é o botão limpar? Se for, o que eu tenho que fazer com a legenda? Coloca ela em 0. Eu vou jogar um texto em branco nela, né? Aí aqui eu coloco, ó, clicando nessa engrenagemzinha, eu boto um se não. A gente vai ter uma aula só explicando como é que funciona esse bloco de se não e etc. Acho que a próxima aula é sobre isso. Por enquanto, só aceitem essa parte aqui que fica mais simples para vocês. Se não for o botão limpar, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar a legenda do texto. Ela recebeu o quê? Ela vai receber o texto do componente. O texto do componente é, ó, vamos aqui no design. O botão 1. O texto do botão 1 é o quê? É 1, não é? Então, aqui em blocos, ó, o que eu vou fazer? Eu vou lá no qualquer blocos, qualquer componente, certo? E aí percebam que, ó, quando eu for pegar uma propriedade, digamos assim, cadê a texto? Tá aqui, ó. O texto do botão, né? Aí ele vai me pedir para dizer o texto do botão, ok, mas qual botão? Aí eu vou pegar aqui o botão que foi pressionado. Ficou muito complicado de entender? Não, mas dá para ir. Certo? Percebam, essa linha de, como eu falei, essa linha de raciocínio é um pouco mais complicada, mas percebam que, pronto, acabou. O trabalho isso aqui. O bloco que a gente vai fazer é isso aqui, já está todo feito o código. Ao invés da gente ter mais 10 blocos desse daqui copiados, né, a gente fez tudo em um componente só, em um bloquinho só, né? Se o botão foi pressionado, foi o botão limpar, o texto vira 0. Opa, na verdade eu ainda me equivoquei aqui. Lembra que eu falei dessa questão aqui de juntar, né? Porque eu não quero que fique só o texto, né? Eu quero que fique o texto anterior mais o texto do botão. Então, em vez de colocar aqui o 4, 1, 0, qualquer que seja o negócio, eu boto isso aqui, né? Que é justamente para juntar o texto que tinha antes com o texto desse componente que foi clicado e pronto. Fiz isso daqui, já foi. Vamos ver como é que isso está funcionando aqui no Companion. Eu vou conectar aqui no Companion para a gente ver se está funcionando como a gente espera ou se tem algum bug que a gente não previu, né? VGJNWF. GJN. Vamos lá. Conectando. Pronto. Aí se eu clicar aqui no 8, apareceu 8 lá. 9. Opa, tá ficando do jeito que eu queria. 6, 5, 7, o que eu for colocando aqui, tá indo lá. Apertei o 0 aqui também. Deixa eu ver se clicar tá funcionando. Clicar tá funcionando. Então, isso aqui é o tecladinho básico que a gente acabou de fazer, certo? Do jeito que a gente tinha previsto que era para ele estar funcionando. Ok? Então, um ótimo teste aqui para a gente ajustar. Agora, me diga uma coisa. Se de repente eu quiser mudar a cor dos botões, uma forma de eu mudar a cor dos botões é a seguinte. Eu vou vir aqui em controle. Não, controle não, foi mal. Eu vou vir aqui em screen.
né? No componente screen mesmo. E eu vou lá aquele bloco que eu falei para vocês, inicializar, certo? Na aula de componentes básicos, eu falei, esse bloco aqui, ele é um bloco que ele só vai ser executado no momento que o aplicativo é aberto. Então, ele vai servir exatamente para isso que a gente vai fazer agora, para fazer alterações de configurações iniciais, certo? Uma alteração que eu quero fazer aqui é o quê? Cor. Eu quero, por exemplo, vir aqui, ó, quando... Deixa eu ver aqui. Cadê? Cor de fundo aqui. Cor de fundo do componente para... Vou ver uma cor aqui. Tá. Um azul, só para ver. Aí, a gente vai ter aqui... deixa eu ver aqui, cor. Ou que componente, né? Vou vir aqui no componente. E eu vou pegar o botão limpar, por exemplo. Eu vou arrastar aqui o botão limpar para cá. Certo? Feito isso daqui, ó, se eu der um refresh na tela, tá vendo que tá mudando aqui? Então, se eu colocar aqui os componentes, né? Aqui nesse não é o jeito mais prático. Eu vou explicar, mas eu vou ter que explicar primeiro sobre variáveis antes de explicar como é que eu faço para mudar tudo isso. Aqui, ó, eu posso colocar botão 0 na cor azul. Se eu der o refresh, ó, a gente vai mudando cada um. O ideal era o quê? Que eu pudesse colocar um único componente aqui que alterasse todo mundo, não é? Vamos ver como é que a gente faria isso, certo, pessoal? Por quê? Porque a gente vai para os nossos... Um segundo conteúdo da aula, que aí a gente vai para os blocos, certo, pessoal? Que a gente tem variáveis, listas e dicionários. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu fiz explicando cada um dos blocos dessas variáveis, listas e dicionários, certo? Na aula de hoje, o que eu quero falar para vocês é qual é o princípio por trás desses componentes, certo? Por quê? Porque eles vão ser práticos para quando a gente, mais para frente, eles vão ser muito úteis, certo? Então, a gente vai ter que aprender como é que funcionam esses componentes, certo? Então, ó, por que eu coloquei aqui do lado esse baúzinho? Imaginem o seguinte, as variáveis, as listas, os dicionários, esses componentes, eles vão servir no nosso programa como se fossem um baú, né? Em que sentido? Esses elementos, eles vão servir para guardar valores, né? Por exemplo, digamos que eu tenha lá um valor que eu coloquei na tela, que eu quero, por exemplo, no nosso teclado, no nosso exemplo do teclado. Digamos que eu digitei um número e eu quero que, na próxima vez que eu digitar alguma coisa, esse número que eu digitei antes, ele seja utilizado, né? Falando dessa forma, a gente já está fazendo isso, né? Quando eu pressiono o 5, que eu vou pressionar o 3, eu não esqueço esse 5. O 5 vai continuar lá, não vai? Então, isso aí já é um indício para quê? Para vocês entenderem que a gente meio que já está usando variáveis. Em que sentido? As propriedades aqui dos componentes, por exemplo, do botão, o texto do botão, ele já é uma variável. Quando eu venho aqui, cadê texto? O texto do botão que eu posso ler e eu posso escrever um valor no texto do botão, já é uma variável. Porque eu posso gravar alguma coisa ali e depois, se eu precisar, eu posso ler isso de volta. Certo? Então, esse texto, essa propriedade de texto do botão,
ela não deixa de ser um baú onde eu posso armazenar o que eu quiser. No caso, eu estou armazenando valores fixos, mas eu poderia estar ajustando para um valor qualquer de contagem, por exemplo, certo? Então, esse texto, ele já é uma variável, né? Ele já é uma caixinha onde eu posso guardar valores, certo? Mas existe a possibilidade da gente criar, por exemplo, no nosso programa, caixinhas que não existem anteriormente. Eu vou criar uma caixinha, vou criar um baú e vou dizer o nome dela, certo? Como é que eu faço isso? Através aqui de variáveis, certo? Clicando aqui, ó, a gente vê que tem alguns bloquinhos, certo? Quais os bloquinhos que a gente vai ver primeiro? Esses 3 primeiros bloquinhos aqui, certo? O bloquinho de inicializar global, o bloquinho de obter e o bloquinho de ajustar, certo? Como é que funciona esse inicializar global? Coloco aqui, e aí vai ter meu nome, por exemplo. E aí eu vou inicializar esse meu nome para Jorge, certo? Então, essa variável nome, ela foi inicializada com o valor Jorge, certo? Deixa eu tirar esse bloquinho aqui. O que acontece? Essa variável, ela vai ter esse nome Jorge gravado nela, enquanto isso não for modificado, certo? Então, digamos que é o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, ó, um ajuste da legenda, bem simples. E vou ajustar a legenda para o meu nome, certo? Então, na hora que eu clicar lá qualquer botão, o que vai acontecer é que a legenda vai apresentar o meu nome, porque ela vai estar lendo isso da variável, certo? Deixa eu ver. PHJXDN, certo? Então, ó, na hora que eu pressionar aqui qualquer botão, ó, o que vai aparecer? Jorge, certo? Eu modifiquei ali meu programinha, ou na hora que eu pressionar qualquer botão, vou até desativar esse bloco aqui, vai aparecer o nome Jorge, certo? Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e nos blocos de variáveis, eu posso, antes de jogar aqui o nome, eu posso alterar esse valor. Eu posso vir aqui e ajustar a variável nome, certo? Para Jorge Luiz, certo? E da mesma forma, na hora que eu clicar agora, vai aparecer Jorge Luiz, certo? Ou seja, esses blocos laranjas, eles são como se fossem um baú. E aí eu posso tanto ver o que tem dentro desse baú, que seria a leitura, quanto eu posso modificar o que tem dentro dele, certo? Os blocos de variáveis, eles ainda têm um detalhe, que é relacionado à visibilidade deles. Em que sentido? A gente tem aqui a variável global, certo? Eu criei aqui uma variável global e vocês viram que aqui eu pude colocar ela, certo? Em alguns casos, eu não preciso criar uma variável que ela vai ser vista no meu código inteiro. Eu posso criar uma variável que é só para me auxiliar ali a fazer uma troca simples, certo? E aí ela vai funcionar como? Eu vou vir aqui em variáveis e eu posso criar uma variável local, certo? Qual a diferença da variável global para a variável local, certo? Presta atenção aqui que isso é fácil de ver. Quando eu estou aqui na variável global, que eu boto aqui, ó, eu posso puxar, por exemplo, aqui, posso puxar aqui, ó, um global nome ou ajustar nome e posso colocar em qualquer canto. Tá vendo? Posso colocar aqui, posso colocar aqui, aqui em cima. Em qualquer elemento do meu bloco eu posso colocar. Quando eu estou no
numa variável global, por exemplo, deixa eu botar aqui idade, ou na variável local, eu vou iniciar aqui a idade em 30, certo? Essa variável local, ela também tem a opção de eu tanto ler quanto escrever ela, certo? Só que qual é o detalhe? Essa variável aqui, ela só vai existir aqui dentro. Então, aqui dentro eu posso vir e colocar a idade matemática, idade mais 1, por exemplo. Vou fazer isso aqui. Idade vai ser... Eu posso ler a idade, né? Obter idade. Posso ler e dizer idade mais 1, certo? Então, eu posso atualizar aqui dentro. Qual é o detalhe? Se eu vier aqui, ó, pegar essa idade, ajustar e tentar colocar aqui fora, ó, vocês estão vendo que ela não encaixa? Por quê? Porque fora dentro de aqui, ó, essa variável ela não vai existir, certo? Se ela não tiver aqui dentro, ela não vai existir. E toda vez que o botão for clicado, eu vou entrar aqui e vou inicializar ela em 30. Então, esse valor aqui, ele não fica guardado, digamos assim. Ah, eu cliquei, eu quero contar o número de cliques. Eu posso usar uma variável local? Não, porque toda vida que for clicado, ele vai entrar aqui e vai inicializar novamente essa variável local em 30. Para clicar, contar o número de cliques, eu vou ter que usar aqui uma variável global, e aí eu inicializo ela em um valor, e aí quando entrou pela primeira vez aqui nesse evento de pressionar um botão, eu incremento o clique em 1. Quando entrar de novo, esse valor ele não vai ter sido esquecido. Vai estar gravado na memória, que ele está em 1. E aí, quando eu clicar e eu atualizar ele, somar mais 1, por exemplo, ele vai incrementando. Beleza? Show, né? Eu vou falar bem rápido sobre listas e dicionários. Aqui a gente clicando aqui, a gente vê que tem uma porrada de coisa, certo? A lista, ela vai funcionar muito similar a uma variável normal. Na verdade, não deixa de ser uma variável, né? A diferença é que, por exemplo, enquanto aqui, para a variável nome, eu coloquei o Jorge como sendo um texto, para listas, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou criar uma nova variável, só que agora eu vou colocar nome completo. Esse vai ser o nome da minha variável, certo? E aí, o que eu vou colocar? Ao invés de eu colocar só Jorge, eu vou vir aqui e vou colocar um criar lista, certo? Quando eu solto isso daqui, ó, ele vai ter a opção de eu colocar agora mais de um valor, certo? Que vai funcionar como? Eu vou colocar aqui um Jorge, um Luiz, aqui eu posso clicar na engrenagem e sair incrementando quantos itens eu quiser, certo? Coloquei aqui vários itens. Agora eu vou colocar aqui Vax Oliveira. E aqui embaixo o Júnior. Beleza? Coloquei isso daqui. Qual é a diferença? Agora, em meu nome completo, está toda a lista com todos os elementos do meu nome, certo? É como se a variável normal, ela é um baú onde eu posso guardar as coisas, né? É um único baú. A lista é como se fosse um trem, em que cada vagão eu coloco uma coisa diferente, certo? E aí eu posso ir lá e mudar o que tem somente num vagão, certo? Vocês vão ver aqui dentro que nesses blocos, nesses vários blocos que a gente tem aqui, que eu explico, como eu falei, eu expliquei num vídeo, de um por um, a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, verificar se a lista está vazia, saber o comprimento da lista. Por exemplo, se eu colocar isso aqui e eu botar aqui o obter lista, né? E aí eu botar o nome completo, o que que isso vai retornar? Ela vai retornar o valor 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque tem 5 elementos nessa lista. E aí tem vários outros, índice, substituir um item, remover um item da lista, acrescentar um item à lista, converter de lista para linha CVS, que é um negócio
do Excel separado por vírgula, certo? E outras tantas opções que a gente tem, né? O que acontece se agora, ao invés de eu pegar aqui e botar o meu nome, eu botar nome completo, pessoal? Deixa eu reconectar aqui que desconectou. Se eu fizer isso, o que vai aparecer lá na minha legenda agora vai ser uma forma que o Códula tem de representar em uma legenda os valores de uma lista. Né? Vocês vão ver que ele meio que automaticamente converte isso para um texto. Certo? De que forma? Quando eu cliquei aqui em 5, ele colocou lá o meu nome completo entre parênteses. Por que ele botou entre parênteses? Esse parênteses aqui está indicando que é uma lista, certo? Coisa lá do Python, né? Ele mistura aí bastante com Python e com algumas outras... Python, Java, certo? Inclusive, se vocês olharem lá a foto do nosso grupo, eu não sei se alguém teve o interesse de olhar, talvez quando eu falo isso aqui, vocês percebam, não sei se dá para visualizar aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, o Códula, ele é feito 90% em Java, só que aí ele tem 1,5% em Python, 1% em CSS, 4,8% de JavaScript, HTML, Scheme, certo? Ele é formado por várias linguagens, certo? Essa questão de listas, dicionários, tem no Python, tem em alguns outros cantos, certo? Beleza? Beleza. Então, beleza, variáveis, a gente viu que a variável vai guardar um valor, seja texto, seja numérico. A lista, a mesma coisa. Inclusive, a lista, ela não tem, em algumas linguagens de programação, se uma lista é de texto, ela vai ser toda de texto. Aqui a gente tem possibilidade de pegar uma lista e misturar. Eu botei uma lista aqui, o primeiro elemento é um nome, o segundo elemento é um número. E o outro elemento é uma lógica. Não tem problema. No Códula, eu posso fazer isso. Eu posso, em uma lista, misturar com coisas distintas. Inclusive, até, né, e aí que fica aquela... Eu não vou falar aqui, porque vai ficar muito extenso, mas eu posso até botar componentes, certo? Então, aquela forma de eu ajustar, mudar a cor, por exemplo, dos botões. Eu posso fazer uma lista com todos os componentes. E aí, depois eu posso usar aqui uma variável de controle, um bloco de controle, que é esse aqui, ó. Para cada item da lista, ó. E aí, o que ele vai fazer para cada item da lista? Aí eu mudo a cor e uso o item como o componente. Entendeu? Eu posso colocar aqui assim, ó. Botão limpar. Botão, vou botar só alguns aqui. Botão 0. Botão 1. Botão 2. E só, vou deixar só esses aqui só para vocês verem, né? Ah, professor, mas vai dar muito trabalho eu botar esses botões todos. Vai. Só que você fez isso uma vez, você depois não vai precisar mais fazer. Né? Você vai ver, ó. Criei essa lista. Aí eu vou lá no inicializar, certo? Aí aqui no inicializar, eu vou lá pegar qualquer botão, e vou alterar aqui a propriedade. Cadê? A gente tinha dito cor, né? Cor de fundo. Aí, opa, não, é o ajustar cor de fundo. Vou pegar aqui, aí eu troco. Cor de fundo, cor de fundo, cor de fundo. Tá aqui primeiro. Cor de fundo. E aí, inicializar, eu vou colocar esse para cada. Não se preocupem desse para cada. A próxima aula é sobre blocos de controle, e aí eu vou falar sobre ele. E aqui eu boto botões, certo? E vou pegar aqui a lista botões, que é a lista com todos os componentes. E aí aqui eu arrasto para cá, ó. E aí quando eu coloco aqui item do componente, né? Ele vai fazer um laço aqui pegando cada um dos componentes e aí ele vai ajustar para a cor que eu quiser. Ó. Deixa eu botar aqui a cor laranja. Feito isso aqui,
Deixa ver se está ainda conectado. Refresh Companion Screen. Pronto. Ó. Ele trocou aqui a cor de todo mundo. Aí, se eu quiser trocar de novo a cor, bota aqui vermelho escuro. Vou dar um refresh aqui na tela. Mudou todo para vermelho escuro. Então, isso aqui vai dar um trabalhinho de elaborar no começo, mas feito uma vez, você consegue alterar as propriedades com muito mais facilidade, né? Inclusive, eu posso vir aqui, eu coloquei para ajustar a cor, mas eu posso colocar aqui de novo, e ao invés da cor de fundo, eu quero tamanho da fonte, né? E aí, quando eu ajusto aqui o tamanho da fonte em vez de cor, eu vou colocar um número, e aí eu vou colocar um número que estava, acho que 14 ou 20, vou botar aqui 30. Quando eu faço isso e boto lá o refresh, não, já estava 30, vou botar aqui 40 e 50 para a gente ver a diferença. Refresh. Aí ele botou aqui já para aumentar o tamanho desse. Professor, por que só está mudando desses aqui? Porque eu só coloquei eles na lista, né? Se eu fosse aumentando a lista e colocando todos os demais botões, qualquer coisa que eu mudasse aqui, iria mudar todos os botões. Então, é uma coisa bem prática. Depois, assim, que você tem um negócio que você quer ficar deixando ele bem perfeitinho, né? É interessante usar essa estrutura de criar uma lista com todos os componentes e depois utilizar esse bloco de inicializar para ficar ajustando aí cada propriedade de todos os componentes de uma vez só, certo? E aí, o que mais que a gente tem? Para concluir o conteúdo, a gente tem dicionários, pessoal. Os dicionários, eles são... praticamente não está traduzindo a parte de dicionário, certo? Eu até enviei a tradução lá para fazer, mas ainda não atualizaram aqui no Codular. Eles vão funcionar similar à lista, né? Então, aqui eu vou até copiar aqui o bloco, e agora eu vou botar aqui lista, dicionário. Qual é a diferença entre a lista e o dicionário? Enquanto a lista, eu vou aumentando aqui o número de componentes da lista, e eu vou colocando aqui o que eu quiser, o dicionário, ele é feito de pares. No sentido, como assim, feito em pares? Usando aquela analogia do baú, certo? Enquanto a variável ela é um único baú, a lista é como se fossem vários baús enfileirados, e eu vou dizendo, né? Tem o primeiro baú, o segundo baú, o terceiro baú, e isso é a lista. O dicionário é como se fossem vários baús enfileirados, só que em vez de chamar o primeiro baú de baú 1, o segundo baú de baú 2, o terceiro baú de baú 3 e assim sucessivamente, eu dou um nome para o baú. O baú 1 vai ser o baú Carlos. O baú 2 vai ser o baú Felipe. Eu dou um nome qualquer para cada um dos baús. E aí, qual é a diferença? Enquanto aqui, por exemplo, nessa lista, eu coloquei botão 1, botão 1, 2, 3, tal. Aqui em dicionários, eu vou colocar o quê? Uma chave, certo? Que seria, por exemplo, Jorge, e um valor, né? Digamos que seja dicionário idades. Então, eu vou colocar aqui Jorge, e aí aqui embaixo eu coloco Carlos. E aí eu digo aqui, pego aqui matemática e arrasto um bloco para cá. E aí, Jorge é 30, Carlos, 18. 18. Então, aqui vai ser as idades. Então, no dicionário, eu vou ter lá também os valores, eu posso armazenar aqui um texto, inclusive, aqui em Jorge, eu posso, por exemplo, criar uma lista e colocar essa lista dentro dos valores, Então, por exemplo, Jorge, aí eu posso botar aqui número de telefone, idade, data de nascimento, e-mail. Então, eu posso fazer isso, certo? No caso, por simplicidade, vamos deixar aqui a idade, certo? E aí, qual é a diferença? Enquanto aqui no dicionário, na lista, né, uma forma de eu acessar os valores seria, por exemplo, nesse bloco aqui, E índice na lista, né? Eu pego, foi mal, não é índice na lista, não. Selecionar item da lista. É esse bloco aqui, Selecionar item da lista.
Como é que funciona esse bloco de selecionar item da lista? Eu vou vir aqui, vou dizer qual é a lista, no caso que seriam botões, e aí aqui em índice eu posso colocar os valores. Ó. 1 seria, isso aqui estaria retornando quem? O botão 0. Se eu botasse aqui 3, estaria retornando quem? O botão 2. Né? Então, eu posso acessar aqui cada um dos elementos da lista individualmente através desse bloco selecionar item na lista. Enquanto a lista eu acesso pelo índice, que é um número que vai de 1 até qualquer valor que tenha de componentes na lista, no dicionário, ao invés de eu ir atrás de um índice, de um número, né? Eu vou pegar o valor de acordo com a chave. Então, eu faço como? Eu vou vir aqui, vou colocar, obter do dicionário idades, nesse dicionário aqui, eu vou pegar, por exemplo, Jorge. Então, o que ele vai fazer quando eu botar, por exemplo, esse bloco? Ele vai olhar lá no dicionário Jorge, ou no dicionário idades, se existe a chave Jorge, né? Se o Jorge é algum dos componentes, tem como chave Jorge, e aí ele vai me retornar o quê? Nesse caso aqui, ele vai me retornar o 30 anos, porque existe. Mas se eu colocasse aqui, Luiz, o que ele ia retornar? Não encontrado, porque não tem o Luiz aqui, entendeu? Ao invés de eu utilizar um número para procurar um componente aqui na lista, eu boto Luiz. Normalmente, quando você tem, por exemplo, imagina aí, quando eu tenho um cadastro de 5 mil alunos, por exemplo, do IFCE. Esses 5 mil alunos, óbvio que eles vão ter um número de matrícula e, supondo que a matrícula seja feita em uma lista, vai estar em ordem, né? Eu posso fazer, organizar isso numa lista, posso. Mas é muito, muito mais prático organizar isso tudo num dicionário, certo? Até porque eu posso colocar aqui no dicionário, a chave não precisa ser o nome textual. Eu posso colocar aqui também a matrícula, ou, por exemplo, um cadastro de uma loja, eu posso colocar aqui o CPF, né? Hoje em dia, as lojas tudo pedem CPF, né? Então, eu posso colocar aqui um CPF, ele vai reconhecer. Aí o CPF tem que ser na forma textual para poder ficar naquele padrão, né? Então, posso colocar aqui um CPF, posso colocar aqui o que eu quiser, certo? Qual é o elemento a coisa mais diferente entre listas e dicionários? Enquanto na lista eu posso pegar e, por exemplo, colocar aqui, ó, tem um botão 1 na lista, eu vou pegar o botão 0, vou copiar e vou colocar aqui, certo? Então, tem 2 botões 0 na lista. Não tem problema, isso na lista não dá problema. Já no dicionário, eu posso até ter valores iguais, tipo, a chave do CPF ali ser o valor 30 e a chave do carro ser o valor 30, certo? Não tem problema. Agora, eu não posso fazer, é isso aqui, ó. Eu não posso ter 2 elementos com a mesma chave. Certo? Eu não posso ter 2 elementos com a mesma chave. Isso vai dar um erro, ele não vai compilar, ele não vai deixar executar, porque eu só posso ter um elemento de chave para sempre tem que ser, as chaves têm que ser individualizadas, certo? E aí aqui a gente tem diversos elementos para procurar a chave. Detalhe, enquanto aqui na lista a gente tem a possibilidade de utilizar o índice, no dicionário, não é que a gente pode utilizar o nome e, se eu pegar o índice 1, eu vou estar pegando esse primeiro. Não. No dicionário, não tem o índice. Certo? Tipo, não existe, eu vou pegar esse primeiro aqui do dicionário. Não existe. O dicionário é como se ele pegasse toda a informação, ele embaralhasse e guardasse. Se eu quiser acessar alguma coisa, eu tenho que ir pela chave. Não existe o primeiro elemento do dicionário, não. Tem que ir chave por chave. Mas se eu não souber quais são as chaves que tem, existe aqui blocos que ele... Cadê? Ele tem a lista, por exemplo, esse bloco aqui, ele vai me dar a lista de pares, tanto
da chave quanto do valor de todos os pares que eu tiver no dicionário, certo? Tem um negócio aqui que ele me dá só as chaves. Get values. Aqui, ó, get keys, né? Se eu botar esse get keys, ele vai me dar a lista de todas as chaves que tem no meu dicionário, certo? Por que esse get keys é interessante? Às vezes, como eu falei, a gente pode ter um dicionário que ele tenha como elemento uma lista, né? Com todas as informações daquele usuário. Então, pegar todo mundo vai ficar muito grande. Então, é interessante pegar só as chaves. Beleza? Ok. Ok, né? Então, ficou lotada aqui a tela, muito bloquinho e tal. Se vocês tiverem interesse em explorar mais essa parte de dicionário, essa parte de lista, tem uma aula no YouTube falando tudo sobre essa parte de listas e dicionários, certo? Então, vocês podem ver cada um dos elementinhos lá numa boa. Beleza? Então, para a gente concluir a aula, certo? Vamos lá para a última atividade, que é a atividadezinha desafio aí para vocês. Eu vou começar a fazer com vocês, mas eu não vou fazer ela toda, né? Essa daqui vocês vão ter que raciocinar um pouquinho. Quebra-cabeça. Que é clique mais rápido, certo? Vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho. Não aprende. Exato. Como eu falei, a prática é o que, na hora que dá errado, é que é bom. Porque se der tudo certo, você não aprende. Na hora que dá errado, é que é bom, certo? Então, atividade quem aperta mais rápido, certo? Isso aí é um aplicativozinho, uma ideia de aplicativo que eu já fiz algumas vezes, né? Não existe uma forma certa do aplicativo, tanto é que eu tento não dizer exatamente como eu quero, porque eu quero também que vocês explorem a criatividade, né? Ver como é que você entende e faça da forma como você achar mais interessante, né? Então, o que é, né? Contexto. Aplicativos de jogos apresentam grande apelo atualmente. A facilidade e a rapidez com que se descobre e passa a jogar um jogo aumentou consideravelmente com os smartphones. E nem sempre os jogos mais jogados são aqueles com maior complexidade de elaboração, né? A gente vê aí que existem jogos razoavelmente simples, né, com uma elaboração que não é tão complicada e que às vezes ele atrai assim, jogadores que jogam por bastante tempo, porque é uma coisa simples ali. Então, eu acho que é interessante a gente começar a explorar um pouquinho essas possibilidades de jogos, até porque a jogabilidade ela está, na real, incutida aí em todos os contextos, né? A educação e os jogos. O jogo, hoje em dia, ele é um lazer, mas ele também é uma forma de você incentivar os alunos a estudarem, ele é uma forma de você motivar uma equipe dentro de um ambiente de trabalho, então, acho que, assim, a gente explorar um pouquinho essa parte de jogos é interessante, certo? Então, qual é o objetivo? Elaborar um jogo simples, de competição, certo? De cliques, a ser jogado entre dois jogadores em um mesmo aparelho celular, certo? Então, isso aí é importante na hora que vocês forem pensar o layout da tela, né? A ideia é que não é, por simplicidade, eu não quero que o jogo seja online, porque a gente poderia fazer jogo online e tal, mas envolveria aí vários outros conhecimentos que deixariam mais complexo, né? E até teria também a questão da internet, então ficaria muito complicado. Então, esse é um jogo simples que você pode fazer para, por exemplo, duas crianças jogarem. E que o objetivo é ver qual das duas crianças vai conseguir ser mais rápido clicando, né, na tela do celular. Quem é que vai ser mais rápido, quem é que clica primeiro. Estilo um passo ou repassa, por exemplo, certo? Quem é que vai clicar? Quem apertar lá no botão primeiro ganha, certo? As especificações. O app deve conter pelo menos 2 botões grandes, né? E aí é interessante, se a gente está fazendo um jogo que é, por exemplo, para criança jogar, se for estilo um passo-repassa, que é mão na orelha e tal, e vai clicar. É interessante que o botão seja grande para a criança não errar, né? E não acabar se frustrando. Então, os botões devem ser grandes, e aí vocês têm que ter uma ideia de como é que vocês vão deixar esses botões grandes. Para os competidores clicarem, um botão para reiniciar, né? Por que eu digo esse botão para reiniciar? Porque você foi lá, clicou, quem foi que ganhou? Foi fulano. Então tem que ter um botão lá menor e mais difícil de apertar para reiniciar e dizer quem foi que ganhou, certo?
e um mostrador de quem ganhou a competição, né? Ah, foi o jogador 1 que ganhou, então a tela fica vermelha, ou aparece uma legenda, ou sei lá, o que vocês acharem que seja interessante para dizer quem foi dos dois que ganhou. O jogo ele pode ser feito nesse estilo, de passo a passo, vamos competir, quem apertar primeiro ganhou. Pode ser também, através que eu já desenvolvi também, de vários cliques. Por exemplo, quem clicar 10 vezes primeiro, ganha. Então, para fazer esse, quem clica 10 vezes primeiro, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer lá uma variável, incrementando a variável toda vez que o usuário clicar lá, né? Outra coisa, como é que você vai fazer para, por exemplo, eu cliquei 10 vezes, beleza, eu ganhei. Você tem que colocar alguma coisa para desabilitar, lembram da propriedade de desabilitar? Você vai ter que desabilitar um botão, porque se de repente quem clicar 10 vezes ganha. Aí eu cliquei 10 vezes, ganhei. Só que a outra pessoa continuou clicando, e aí ela clicou 10 vezes depois de mim, apareceu a mensagem que ela ganhou. Não pode, né? Então, na hora que eu clicar as 10 vezes, tem que travar o jogo do outro, para ficar lá dizendo quem foi que ganhou. Então, tem esses detalhezinhos que vocês vão descobrindo à medida que vocês vão testando o aplicativo. Vão lá, jogam uma vez, vê como é que tá. Sempre testem, assim, pensando nas coisas mais loucas que as pessoas vão fazer, né? Apertar e ficar segurando, o que vai acontecer, certo? E, como eu falei, deixem a imaginação de vocês viajar aí no jeito que vocês acharem que é mais interessante. E é isso, certo? Eu coloquei aqui realmente só para dar uma ideia. Isso aqui não é o modelo que vocês têm de seguir, é só uma ideia que eu tive, né? Que foi mais ou menos esse layout aí. Colocar um botão de um lado, jogador 1, botão do outro lado, jogador 2, botão de reiniciar e aí uma mensagem no meio dizendo jogador X ganhou. E aí pode mudar a cor também, né? Oi? Como é que vira esse botão aí, o texto? Pronto, eu coloquei exatamente por isso. Porque que eu coloquei layout. Não precisa fazer desse jeito, mas é importante o quê? Você vê essa questão de colocar o botão virado. Como é que eu faço para virar o botão? Vindo aqui no design, o botão, ó, uma das últimas propriedades tem aqui avançado, certo? Quando eu clico em avançado, ó, ele estende aqui, eu tenho ângulo da rotação. Se eu colocar aqui 180, ele vira o botão de cabeça para baixo, tá vendo? Show. E aí eu vou precisar fazer isso tanto para o botão do outro jogador, né, que eu vou ter que virar, quanto também aqui para o mostrador, de quem ganhou e o botão de reiniciar, etc., que ele também vai ter que ficar de lado, né? Então, tem esses detalhes aí de layout que vocês podem explorar aí da forma que vocês acharem melhor, certo? Então, a minha dica maior, assim, é esse designzinho aqui, mas fica aberto aí para o que vocês acharem que ficaria melhor. O botão, teve gente que usou o botão redondo, teve gente que colocou, eu posso vir aqui, ó, e colocar isso aqui, ó. Cadê? Botão. Buscar lá. Eu posso pesquisar aqui, ó, botão. E aí vinha aqui em imagem. Tá um botão mesmo. Aí, ó, tipo um botão desse. Eu posso colocar um botão desse. Eu vou vir aqui, eu faço aqui cadê? Salvar a imagem como. Meu computador está um pouco lento. Deixa eu só mostrar como é que vocês fazem isso, né? Aí vou vir aqui, área de trabalho, ó. Aí salvei aqui como PNG qualquer coisa, né? E aí vim aqui no Codular. Deixa eu ver se tem como botar aqui no próprio botão. Acho que não tem. Imagem, deixa eu ver se dá para botar aqui como imagem do botão, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui o botão, ele vai carregar. Aí eu vou selecionar aqui, ó. Imagem do botão, eu tenho que redimensionar ele direitinho, né? 10% e 10%. Deixa eu ver se ele fica muito pequeno. Eu vou apagar aqui o que tem limpar, certo? Só para vocês verem. Aí tá aqui 30% e 30%. Já ficou melhorzinho, mas acho que 50% dá. 50%
50%. E aí eu vou desvirar, né? Então fica ali um botão, né? E aí pode botar para o outro lado o outro botão, né? Que eu encontrei um botão vermelho, será que tem algum botão azul? Né? E aí tem essas possibilidades, você pegar uma imagem e colocar aqui para deixar um design diferente, alguma coisa do gênero, fica aí a critério, certo? Deixa eu ver se ainda está conectado aqui. Tá, não. Mas é mais ou menos isso daqui. Se vocês tiverem dúvidas, mandem, pode ser via WhatsApp, pode ser lá no Google Sala de Aula, certo? Aqui no Google Sala de Aula, ó, vem aqui na atividade, né? Eu tenho aqui para enviar a atividade, vocês podem mandar os comentários aqui, que é interessante que todo mundo vê, certo? Aqui eu coloquei as regras mais bem especificadas, mas não precisa seguir essas regras, certo? Não são só dicas aqui, não precisa seguir necessariamente essas dicas. Façam um jogo nesse estilo, do jeito que vocês acharem melhor, e depois não esqueçam de enviar lá o .apk, né, que você vai compilar aqui, e o projeto .aia, certo, pessoal? Então, eu vou encerrando a aula por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, eu fico aí à disposição. Beleza, valeu. Valeu, Zeni. Valeu, Nailton. Valeu, Zeni. E valeu, Rubens. Vai mexer um bocado de coisa isso aí. Né? Tem um bocadinho de coisa. Se vocês quiserem aprender, dá. Tem muita coisa. Valeu aí. Valeu, vamos lá. Jorge, eu acho que a gravação vai vir para mim, porque eu acabei entrando primeiro que você. Aí foi, né? Pronto, aí qual que você me repassa que eu faço aquele mesmo negócio. Vou colocar no YouTube, que às vezes fica mais fácil o pessoal acessar. Não era para ser assim, não, porque o seu não é com o institucional, né? Mas é porque, como fica em casa, eu acho que nem todo mundo tem um e-mail institucional, entendeu? Os alunos não têm e-mail institucional, então eles não vão ter o acesso direto. Ah, tá. Entendeu? Então, pessoal, obrigado até quinta-feira. Valeu.